Já pensou em economizar com energia? A Território Solar elabora projeto, dá assessoria no financiamento e realiza manutenção no sistema. Portas e Companhia. Atendimento de qualidade com a melhor forma de pagamento. Repórter Jaguar. Problemas na adolescência, automutilação e depressão. Assuntos da palestra realizada em Limoeiro do Norte. O projeto Cuca Leve surgiu com o objetivo de oferecer acolher psicoeducação em saúde mental, fortalecer os vínculos entre a saúde mental, saúde física, visando promover e oferecer qualidade de vida e saúde mental para a população. Alunos do curso de Psicologia da UNP, em parceria com a Escola Municipal Evaldo Holanda de Limoeiro, possibilitaram uma manhã de palestra com alunos do 9º ano da referida escola, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Limoeiro, com o tema Intervenção Vidas Preservadas, que teve como palestrante o professor e neuropsicólogo Marcos Miller, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, a minha primeira vez aqui em Limoeiro, né, já havia passado, mas muito rápido, mas para parar mesmo, foi a minha primeira vez, né? Fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade. Eu que gosto muito de falar e de levar essa linguagem mais jovem aos jovens, que é de suma importância falar sobre adoecimento psicológico, né? Quando o convite foi feito, eu fiquei muito lisonjeado, né? E prontamente aceitei. Tentei fazer um encaixe, porque na correria do dia a dia a agenda está sempre cheia, isso é bom, né? Mas eu consegui sim esse espaço para dialogar. Acredito que é muito importante nós fazermos esse cuidado preventivo, promover essa saúde a esses jovens, que infelizmente nós temos percebido que o maior índice de suicídio tem sido com os adolescentes, especialmente, né, com os jovens aí de 12 até 30 anos, mas especialmente com os adolescentes. E por quê que eles estão adoecendo tanto a nível psicopatológico? Por que eles estão cometendo tanto suicídio? Será que esses jovens eles estão conseguindo serem ouvidos? Será que esses adolescentes eles estão tendo esse devido acolhimento que se é necessário? E essa prevenção dentro desses ambientes institucionais que é a escola é de suma importância, porque muitas vezes eles não conseguem ser acolhidos em casa e aí eles precisam aqui desse momento para que eles possam ouvir minimamente, por mais rápido que seja, alguma informação, alguma palavra, para que eles se sintam acolhidos e abraçados de procurarem esse atendimento, de procurarem esses demais profissionais que podem fazer essa perspectiva de trabalhar a saúde mental. Isso é extremamente importante. Nós conversamos aí com 2 alunos que participaram aqui, né, da palestra, dessa conversa aberta, muito franca, né, por parte do próprio professor, né, de falar essa linguagem. E nós abordamos, professor, por exemplo, se ainda existe muita barreira em relação à própria casa, né? Porque os pais da minha época, ou até mais atual, não tiveram a oportunidade que eles estão tendo hoje, de ter uma roda de conversa dessa muito franca, muito aberta, e isso faz realmente uma grande diferença. E eles dizem que até tem mudado, mas que precisa melhorar muito. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É o que eu falo sempre, né? A falta de informação, infelizmente, também provoca o adoecimento psicológico. Nós precisamos entender e começar a falar sobre os mais diversos aspectos que produzem esse adoecimento. Nós ainda lidamos com depressão e ansiedade como sendo um tabu e como sendo algo desnecessário, né? Eu costumo dizer que a visão que nós temos muito comum da depressão e da ansiedade é como se fosse uma frescura, uma besteira, mas não. É um transtorno psicopatológico seríssimo. E aí que nós precisamos conscientizar não só esses adolescentes, mas nós precisamos conscientizar os ambientes que acabam por produzir esses processos de adoecimento que, infelizmente, volto a dizer, na sua grande maioria, são os lares, são os ambientes familiares domésticos, né? Infelizmente, por falta de tempo ou muitas vezes por falta de preparo e manejo por parte desses pais que não tiveram ou não têm essas informações e não conseguem entender o que é que acaba por produzir esses processos de adoecimento, que muitas vezes são essa desestruturação familiar, esse conflito familiar que está instalado e muitos outros elementos que, quando somados, né, esse sujeito aí em fase de desenvolvimento não consegue lidar com tamanhas pressões, não consegue lidar e nem fazer manejo e aí acaba, infelizmente, tendo como resultado o processo de adoecimento psicológico. E isso, para nós, enquanto profissionais, é muito difícil. Eu costumo sempre dizer o que eu falei na roda de conversa. Perder um paciente tão jovem não é fácil, porque nós criamos um vínculo, né? E aí nós temos que ter o direito, de dar o direito desse sujeito escolher se quer viver ou morrer. Mas é muito doloroso para nós também, profissionais, perdermos uma vida tão jovem, tendo
toda uma perspectiva de desenvolvimento à frente, tendo escolhido o suicídio como o único caminho para a solução dos problemas. E aí aquilo que eu falo, não é que o adolescente ele queira morrer, não, ele quer que aquele sofrimento passe de imediato. E aí qual é a forma que se passa o sofrimento de imediato? Infelizmente é o suicídio. Essa opção pelo suicídio pode ser tratado como uma falta de opção de algo que poderia ter tido dentro de casa, na escola, a partir, por exemplo, a gente pode até destacar aqui o bullying, pode ser uma ponte para também chegar a esse suicídio? Infelizmente, sim. Eu preciso dizer que essa cultura que nós temos na nossa sociedade atual, ela acaba por produzir, massificar o caminho que leva até o suicídio, né? O suicídio ele é o último momento de interrupção desse sofrimento. Então esse sujeito ele não teve acolhimento na escola, ele não teve acolhimento na família, não teve acolhimento entre os amigos e não teve acolhimento em nenhum outro espaço que pudesse produzir nele vida. E aí o que é que esse sujeito ele busca? A solução de tudo. E aí o suicídio, a morte se apresenta como esse. E o suicídio, infelizmente, na sua grande maioria, eu volto a dizer, se dá pela falta de acolhimento. Então, é um processo que poderia ser interrompido, mas por falta desse acolhimento, dessa prevenção, se dá de uma forma desastrosa com esse resultado. E é algo que tem crescido muito, como eu falei, né? A cada 4 horas nós temos uma pessoa aí cometendo suicídio. Então, é muito grave. E aí o suicídio, a depressão hoje é um problema de saúde pública, tendo inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Se previa isso lá nos anos 2000, no início dos anos 2000. E hoje, né, nós estamos caminhando para a depressão ser a maior doença do mundo. E os maiores casos, hoje no Brasil cerca de 15% da nossa população está adoecida com depressões em casos mais graves. E o que fazer? O que é que nós estamos fazendo? Nós ainda estamos nos movimentando de forma lenta e ainda silenciosa. Nós precisamos tratar isso em todos os espaços e é como eu falo, tratar conversas em todas as esquinas de todo e qualquer lugar, porque a depressão ela não escolhe pessoa, ela não escolhe idade e ela não escolhe residência. A depressão ela está em todos os lugares. E eu destacaria ainda que não escolhe credo, nem cor, nem etnia, muito menos status sociais. Ela pode atingir todas essas camadas. E aí, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, como você passou para esses jovens que estiveram aqui presentes, mas para os demais que irão assistir aqui a nossa TV Jaguar. E desde já, seja sempre muito bem-vindo a Limoeiro do Norte. Primeiramente agradecer, né? Espero retornar em breve. E a mensagem que eu deixo é que busquem ajuda, né? Não permita que esse processo de entristecimento a partir dos eventos depressivos torne-se maior do que você, do que a vontade de viver ou de tentar ou encontrar formas de viver, né? E aí, busque ajuda. Eu acho que nós, profissionais da psicologia, é algo que eu sempre falo, deveria ter um psicólogo para cada uma pessoa, né? Nós ainda temos um número muito pequeno de profissionais e aí é importante conhecermos esse profissional, sabermos que profissional é esse e qual é a função deste, porque só assim nós vamos conseguir promover saúde mental de uma forma mais ampla e aí talvez diminuir esses índices que são cada vez mais críticos e alarmantes.